Vocês devem estar percebendo aí pela minha vestimenta que é dia de chuva aqui em Porto Alegre, tempo ruim. Eu vim da rua agora, aqui em Porto Alegre, estou falando com vocês quarta-feira, são 4 horas da tarde, e tempo nublado, chovendo, muito frio, previsão até de que poderemos ter neve em Gramado, né? Eu duvido, mas a Metsul está dizendo que isso pode acontecer. Eu vou falar com vocês hoje a respeito de um livro que eu editei aí, que está na segunda edição, né? 2 edições, chamado Cabo de Guerra. Vou falar sobre isso aí porque ele narra a trajetória do governo Ieda Cruz, que é a primeira mulher eleita governadora do Rio Grande do Sul. Por que eu vou falar sobre esse livro aí? Eu vou falar sobre esse livro pelo seguinte, porque agora há pouco, meio-dia, eu conversei com o advogado Fábio Medina Osório, que é advogado da IEDA. E ele me informou, e eu publiquei aqui no meu blog, polibibraga.com.br, está aí, ó, Fábio Medina Osório. Ele me informou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquele da Lava Jato, né? O TRF4, que tem sede aqui em Porto Alegre, a 8ª turma, se reuniu de 3 desembargadores e inocentou praticamente por unanimidade a ex-governadora Ieda Cruz, né? Ela enfrentou um assassinato de reputação por praticamente durante todo o governo dela por parte do governo Lula da Silva, né? Pelas mãos do então ministro da Justiça Tarso Genro, que botou a Polícia Federal para cima do governo da IEDA e praticamente inviabilizou, inclusive, a sua candidatura à reeleição, né? Bom, esse processo movido contra ela de improbidade administrativa já vem correndo aí há 15 anos, né? Mas por unanimidade agora, hoje, a 8ª turma do TRF4 mandou arquivar, né? Esse processo aí. Os desembargadores Marcos Roberto Araújo dos Santos, o relator, Luiz Alberto Orvalho, presidente da sessão, e a desembargadora Vivian Pantaleão decidiram por unanimidade em reconhecer qualquer prova ou evidência da atuação dolosa da ex-governadora Ieda Cruz no caso da fraude apurada pelo Detran. Esse processo da Operação Rodan contra a Ieda Cruz, que já vem aí há 15 anos, e que agora acaba de ser arquivado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esse processo foi movido pelo Ministério Público Federal, aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, na sustentação oral, o advogado Fábio Medina Osório ele chegou a pedir que o TRF4 declarasse que o Ministério Público Federal promoveu, na verdade, uma litigância de má-fé. Foi isso que ele fez. O Fábio, ele é corajoso, sabe? Eu conheço ele há muito tempo. Aliás, eu conheci durante esse enfrentamento aí, durante o governo da Ieda Cruz. Ali que foi que eu conheci mesmo, né? O livro que eu estou falando para vocês aqui é esse aqui, ó, Cabo de Guerra. É um livro Cabo de Guerra. E eu conto aqui que a Ieda Cruz foi confrontada de modo selvagem por adversários externos e internos, antes e durante todo o mandato, com ênfase nas ações de terrível poder destrutivo do governo federal sob o comando do então ministro da Justiça Tarso Genro e do amparo acolhedor e de repercussões igualmente devastadoras da RBS. Não é pouca coisa não, né? Esse conjunto todo de forças que se alçou contra a Ieda Cruz eu chamava já na época, né, o eixo do mal ali, capitaneado pelo PT, evidentemente, pelo governo do PT, né? E o objetivo deles na época, vocês vejam a semelhança que foi feito com o Bolsonaro, foi feito com a Ieda muito antes, de 2007 a 2010. Né? Foi desmoralizar, imobilizar e derrubar o governo, promovendo o assassinato de reputação da governadora Ieda Cruz, inclusive da família dela, hein? Que não foi poupada
sequer a família dela, né? Esse livro aqui, eu conto toda essa história aqui, sabe? Que são 400 e... São 500 páginas. São 500 páginas aqui. Inclusive ilustrada. Eu gosto de ilustrar um pouquinho meus livros aqui, ó. Olha aqui, vocês vejam ali o Antônio Brito. O Antônio Brito é outro que sofreu um assassinato de reputação por parte do PT aqui no Rio Grande do Sul, né? A um ponto tal que ele não quis nem passar o cargo dele para o Olívio Dutra, que foi o sucessor dele aí. Está lá o Olívio. Agora votou no Lula na última eleição. Dá para entender um negócio desse? Outra fotografia ali, ele é o ex-deputado Henrique Fontana, que era o líder do governo na Câmara dos Deputados, né? Ele, num dos enfrentamentos, quando a Ieda tentou pegar um apoio federal aí para duplicar o número de rodovias do Rio Grande do Sul, juntando rodovias estaduais e federais, eles disse, vamos destruir essa mulher. Está no livro ali, eu conto isso aqui, né? Morreu gente, inclusive, durante esse processo aí. Olha aqui, ó, esse sujeitinho aqui, que está aqui, essa foto aqui, é o Milton Kruger, né? Milton Kruger. Ele sabia demais, né? Foi assassinato ali em Canoas. Eu conto como é que foi o assassinato dele, né? Eu tive acesso privilegiado ao inquérito policial que estava em sigilo, em segredo. Fui lá ver o local onde é que ele foi assassinado, né? E, olha, muita gente do PT ali se complicou, né? Aqui, essa senhora aqui é a Magda Königer, né? O marido dela, que era o chefe da representação do Rio Grande do Sul em Brasília, ele foi suicidado. Ela morreu também. Antes de morrer, ela me processou, mas como morreu... Aqui, essa fotografia aqui é de uns personagens-chave da Operação Rodan, que fez uma delação premiada contra a Ieda, Lair First, né? Era muito ligado aos tucanos, mas ele foi preso e depois fez uma... Eu até hoje, mesmo para escrever esse livro aqui, não conseguia delatar. O pessoal dizia que ele fez uma delação premiada, mas não conheço, né? Essas outras fotos aqui também são emblemáticas aqui, que é a Ieda aqui com o Lula visitando estaleiro em Rio Grande, foi vaiada pela turma do PT lá, né? E aqui nessa foto de baixo ela está com o Lula aqui na inauguração do novo parque gráfico de 30 milhões de dólares da RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul. Está aqui, aí, ó. Então, o Nelson Sirotsky aqui com o Lula e com coisa. Parque gráfico, é dinheiro do BNDES, né? Aqui essas outras fotos aqui são menos emblemáticas aqui, mas ali de baixo aqui é o pessoal assolado pelo PT ali, intimidando a família, inclusive os netinhos dela, na casa dela aqui em Porto Alegre, né? Então, são 500 páginas. Eu levei muito tempo para escrever esse livro aqui, cheguei a ficar doente, depois que eu escrevi o livro, né? E eu conto toda essa história, esse enfrentamento que a Ieda Cruzes aqui foi obrigada a enfrentar. Aí. Ela feria muitos interesses, ela feriu, né? Para começar, nos últimos 50 anos aqui, que eu me lembro, assim, pelo que eu estudei, nós só tivemos 2 governadores que conseguiram equilibrar as contas públicas aqui, durante um período, que foi o Antônio Brito e a Ieda Cruz. Isso contraria muitos interesses, né? Parece que não contraria, mas contraria, sim, muitos interesses. Além disso, era uma mulher, né? Alguém pode me dizer, diziam na época assim, o Estado machista como o Rio Grande do Sul, bota uma mulher, e ainda não era ela não era natural do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Né? Claro, vive aqui a vida inteira, mas, enfim, professora universitária, comentarista de TV, né? Mas, olha, vocês viram ali que eu mostrei há pouco a foto dela lá com o Lula, né, no Porto Rio Grande, lá para o lançamento de uma plataforma da P53. O Lula, para variar, fez um comício lá e a Ieda estava presente, era governadora, e tomou vaia, né? Quando eu vejo agora o Lula reclamando que o Tarcísio não vai aos eventos do governo federal em São Paulo, claro, ele sabe, né? Isso aí, esse jogo aí tá conhecido.
ele convida os prefeitos e governadores para os atos do governo federal para tomarem vaia ali. Ele já fazia isso aqui nessa época aqui, nesse governo dela de 2007 a 2010. Né? Continua fazendo, né? Eles continuam fazendo. O mensalão, o que tem? O petrolão, o que tem? O arrozão, o que tem? Eles continuam roubando, né? É tudo... É uma repetição, é uma farsa, mas é uma repetição aí. Então, senhores, eu conversei ainda há pouco com a Ieda Cruz, também com o advogado Fábio Medina Osório. Então, depois de 15 anos, né, o que dá para comemorar? Claro que dá para comemorar, né? A Ieda chorava no telefone, mas com razão, né? Porque foi uma perseguição implacável. Esse pessoal praticamente conseguiu impedir que ela fosse reeleita aqui no Rio Grande do Sul. E o Tarso se elegeu, quer dizer, o grande protagonista daquilo, né? Daquela época. Né? Quer dizer, ele vinha aqui em Porto Alegre com a Polícia Federal prendendo gente de dentro do governo da própria Ieda, fustigando a Ieda de tudo que é forma. E quando era interrogado pelos jornalistas que perguntavam para eles, e aí, quais são as provas que tem? Não, eles é que têm que provar que são inocentes. Dizer, não é a polícia que tem que provar que eles são culpados. É a mesma coisa agora aí, né? Quando a gente vê esses inquéritos todos que estão sendo conduzidos aí pelo Alexandre de Moraes, né? As vítimas é que precisam provar que são inocentes, não. Não é a polícia que tem que provar que são culpados dos presos, entende? É você que tem que provar. Né? É típico de regimes autoritários, né? Ditatoriais. Isso é típico. Nesse caso do governo da Ieda Cruz, houve uma aliança aí que eu chamei de eixo do mal, que eu continuo chamando agora de eixo do mal também. Né? Vocês vejam as semelhanças aqui. Quem é que atuou de maneiras selvagem, draconiana contra a Ieda Cruz? Foi uma junção de interesses. O governo do PT federal, aliado com quem? Com o Ministério Público Federal, daqui a PGR, né? Lá em Brasília. Ministério Público Federal, Polícia Federal, a RBS, a Globo, né? A RBS. Eu denuncio tudo isso aqui, nesse livro aqui, com o nome aos bois. Quando eu falo no eixo do mal aí, e nesses protagonistas, o governo do PT, o Lula, o Tarso Genro, o delegado da Polícia Federal, o Ministério Público Federal, quando eu falo em todo o pessoal da bancada do PT, quando eu falo em todo a RBS, quando eu falo nessa gente, eu dou nomes, fatos, horários, datas, tudo, está tudo aqui, são 500 páginas. Isso aqui eu levei muito tempo para fazer esse livro aqui. Eu ainda tenho alguns exemplares, se vocês tiverem interesse, R$80 para entrega em qualquer parte do Brasil, tá? Não tem custo de frete, é R$80, tá? 500 páginas. Tá? É só mandar um WhatsApp para mim aí no 51 999 45 9810. 51 999 45 9810. Me manda aí que eu mando autografado aí para vocês. Eu devo ter uns 30 ou 40 exemplares ainda. Quem se apressar aí vai levar esse livro aqui, vai contar essa história aqui, né? Vocês vão ver aí o que aconteceu. De um modo geral, a mídia aqui do Estado e do Brasil vai repercutir essa notícia que eu dei aí sobre essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mostrando que tudo isso que houve aqui durante o governo da Ieda, de perseguição, pelo menos no âmbito da Operação Rodan, era falso em relação a ela. Né? Basta ver essa decisão de agora, de hoje, desta quarta-feira, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Né? Vão desagravar a Ieda? Acho que tem que ser desagravado, sim. Essas personagens públicas aí que tiveram boa parte da sua reputação assassinada pelos governos do PT, quando fica cabalmente demonstrado que, mas materialmente, que aquilo não passou realmente de um assassinato de reputação, elas precisam ser desagravadas, sim. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso aí. É isso, senhores.